Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Vicente, professor universitário, advogado tributarista, e vou trazer para vocês todas as estratégias de gestão do passivo fiscal que vão trazer certamente excelentes soluções econômicas para o seu cliente e para você que atua nessa área. Então, primeiro, o que são as transações tributárias? Para a gente fazer uma recapitulada aí, né, desse Instituto da Transação Tributária. Então, o que é a transação tributária? A transação tributária é uma modalidade de negociação de débitos com a fazenda pública, né? Então, quando o contribuinte possui uma dívida, e a fazenda pública, em contrapartida, é a credora dessa dívida, ela permite, né, através da Lei 13.988 de 2020, ela permite que haja negociações entre os contribuintes e a fazenda pública. Então, é uma lei editada pelo Congresso Nacional que instituiu as transações tributárias em 2020. E houve a regulamentação, já houve diversas regulamentações, e a regulamentação das transações que hoje vigora é a portaria PGFN número 6757 de 2022. Então, são dois elementos que vocês devem anotar: Lei 13988 de 2020 e a portaria 6757 de 2022. São as normas que hoje regulamentam o Instituto da Transação Tributária. Então é importante que vocês anotem e, na verdade, eu vou passar para vocês, se vocês fizeram a inscrição para essa live de hoje, eu capturei o e-mail de vocês e vou mandar para o e-mail de vocês uma espécie de relatório em que eu apresento essa legislação e também os links de acesso para essa legislação. A transação tributária é uma modalidade de negociação entre a fazenda pública e o contribuinte devedor, né? Então, é a forma que hoje existe para o contribuinte buscar solucionar a sua situação fiscal, resolver os seus problemas fiscais junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, junto às Procuradorias dos Estados, né? Junto às receitas dos estados e também dos municípios. A bem da verdade, as transações tributárias hoje que estão em pauta são aquelas que foram instituídas pelo governo federal, né? Existem alguns estados que já têm as suas transações tributárias funcionando, mas as que estão mais em evidência são as da Fazenda Pública Federal, tá? E é sobre essas que a gente vai falar, tá? Então, a transação tributária é isso, é uma modalidade de negociação com a Fazenda, entre outras que existem. As transações tributárias hoje são as que estão em pauta, que estão em evidência, vamos dizer assim, né? E quais que são os benefícios dessas transações tributárias, né? O que traz de benefício? Eu vou fazer uma transação com a Fazenda Pública, eu vou ganhar o quê? Né? O que vai me beneficiar, se aqui existe algum benefício, né? Via de regra existe, porque o simples fato da Fazenda autorizar que o devedor parcele o seu crédito tributário, a gente pode dizer que é efetivamente já um benefício, uma espécie de benefício, porque a Fazenda autoriza que o contribuinte faça o parcelamento. Então, qual é o primeiro benefício? Parcelamento, né? É possível parcelar os débitos junto à Fazenda Nacional, e isso é um benefício concedido pela transação tributária. Então, a partir do momento que o contribuinte formaliza uma transação, ele já tem como benefício a possibilidade de parcelar o crédito tributário. O que mais que tem de benefício, né? Então, qual seria outro benefício? Geralmente, são concedidos descontos sobre os juros, as multas e os encargos legais. Então, sobre aquele débito tributário, sobre aquela inscrição em dívida ativa, a gente tem o principal, juros, multas e encargos legais. E geralmente são concedidos benefícios de redução de juros, multas e encargos legais, que pode chegar até 100% desses valores. Então, pode haver uma redução de 100% de juros, multas e encargos legais? Positivo, né? É possível que haja uma redução de até 100% de juros, multas e encargos legais. Em alguns casos também são concedidos descontos sobre o valor do principal. Então, o principal também, muitas vezes, sofre um desconto, né? Então, os descontos podem ser sobre o principal, sobre os juros, sobre as multas e sobre os encargos legais, tá? E a depender da modalidade de transação, né, que são várias modalidades de transação, os descontos podem ser concedidos de acordo com a capacidade econômica do devedor,
E essa capacidade econômica ela é aferida pela própria Fazenda, né? A Fazenda, através de cálculos, com base em elementos que ela possui de conhecimento do contribuinte, ela vai dar um desconto em percentuais de acordo com a capacidade que ela aferiu, a capacidade que o contribuinte tem, né? E isso também é um elemento que o contribuinte tem acesso e ele pode eventualmente contestar se não concorda com aquela capacidade de contribuir, capacidade econômica que lhe foi atribuída pela Fazenda. Então é possível a contestação, não é um elemento absoluto. Pode haver a contestação e o contribuinte conseguir um desconto maior do que aquele que a Fazenda pretende lhe dar. Então depende da capacidade econômica do contribuinte. Em algumas das modalidades, o parcelamento, a transação terá ou não um desconto de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Então vai ter contribuinte que não vai ter desconto, vai ter só o parcelamento, vai ter contribuinte que vai ter até 100% de desconto. Isso vai depender da modalidade, a gente vai ver aqui algumas delas para exemplificar. Em todos os casos, débitos poderão ser parcelados. Em alguns casos, o parcelamento pode chegar até 133 prestações, né? Então, a quantidade máxima de prestações prevista na lei é 133 prestações, além da parcela inicial de entrada, que ela pode ser dividida em até 12 prestações. Então, em algumas modalidades de transação, a gente tem aí um parcelamento em até 145 prestações. Existem casos em que o contribuinte consegue fazer um parcelamento em até 145 prestações. Então isso é importante porque é um benefício, né? 145 prestações é um benefício para que o contribuinte possa recuperar o fôlego e voltar a ter a sua atividade econômica aí e, quiçá, obtendo algum lucro, né? Então, isso é um benefício, o parcelamento em até 145 prestações é um benefício. Qual outro benefício? Redução de juros, multas e encargos legais e também sobre o valor do principal, percentuais de redução que podem chegar até 100% dos juros, das multas e dos encargos legais. E também pode haver a concessão de redução sobre o principal, tá? A entrada também, o valor da entrada, né, que geralmente é um percentual sobre o valor total da dívida, e sobre essa entrada não tem desconto, essa entrada pode ser parcelada em até 12 prestações, tá? Então assim, esses são os benefícios: redução de principal, redução de juros, redução de multas, redução de encargo legal, parcelamento em até 145 prestações e o valor da entrada, que geralmente é um percentual, que pode ser de 6%, 5%, 4% do valor total do débito, pode ser também parcelado em até 12 prestações. Então, são os benefícios que são aplicáveis a depender da modalidade de transação. Então, é importantíssimo que na hora que você vai atender o seu cliente, você saiba avaliar qual é a modalidade mais adequada para ele. Aí está a estratégia, aí está o desafio que você tem que enfrentar de buscar a melhor solução para o seu cliente. É aí que você vai conquistar o seu cliente, é aí que você vai prestar o serviço de excelência, que é o trabalho do advogado, ou do contador, ou do gestor da empresa, né? Ele tem que estar capacitado para isso e buscar a melhor solução. E o que a gente já teve de transação até agora, desde que ela foi criada, né? Desde a edição da Lei 13988 em 2020, né? Que foi a conversão de uma medida provisória em 2019, a Lei 13988 foi a que instituiu as transações tributárias. Então, desde a criação da lei, em 2020, portanto, há 3 anos atrás, foram criadas diversas modalidades de transação, tanto por portarias da PGFN, portarias conjuntas da Receita Federal e da PGFN, quando eram modalidade de transação que abrangiam os dois órgãos, né, débitos junto aos dois órgãos, portarias do Ministério da Economia, dentre outras, e também editais, né, editais que também são uma espécie de norma que serve para essa finalidade de instituição dessas modalidades de transação. Então foram diversas modalidades, tendo todas elas um determinado prazo de adesão, né? Então cada modalidade que foi criada, ela tinha um prazo de adesão para que os contribuintes interessados fizessem a sua opção, ingressassem em essa modalidade de parcelamento e obtivessem os descontos que lhes foram
oferecidas. Então algumas foram abertas, algumas foram reabertas, né? Então houve a abertura de prazo, em determinado momento que terminou o prazo, no dia seguinte a Receita prorrogou. Por quê? A Fazenda, de modo geral, prorrogou. Por quê? Porque ela viu que estava funcionando. Os contribuintes estavam aderindo àquela transação, estava sendo um negócio positivo, tanto para os contribuintes quanto para a Fazenda, então ela reabriu os prazos. Então até hoje, né, contando as modalidades que a gente tem hoje em pauta, né, que a gente vai falar aí brevemente, foram cerca de 35 modalidades de transação que já foram criadas desde 2020, cada uma com uma condição diferente, cada uma para um tipo de empresa diferente, algumas para simples nacional, algumas para microempreendedores, empresas de pequeno porte, outras para empresas de grande porte, né? Então, somando todas, a gente tem aí cerca de 35 modalidades de transação que já foram criadas aí desde 2020, né? E aí a pergunta também que surge é a seguinte, pergunta que sempre me fazem, e que até se vocês já assistiram alguma das lives que foram feitas pelo pessoal da PGFN, né? Às vezes eles se reúnem e fazem umas lives. Semana passada, semana retrasada, tiveram algumas lives do pessoal de lá, né? Então, por que surgiram essas transações tributárias, né? Qual foi o norte, né? Por que resolveram criar essas transações tributárias? Primeiro, porque havia a constante abertura de programas refis, né? O que é o refis? É o tal do programa de refinanciamento fiscal. Esses refises, né? Eles estavam sendo reabertos praticamente de 3 em 3 anos a partir dos idos lá de 2000, de 1999. Então, de 3 em 3 anos havia um programa refis novo. Com qual objetivo? Com o objetivo de proporcionar aos contribuintes a possibilidade de regularizar sua situação fiscal com parcelamentos, redução de juros, multas, encargos legais, etc. E sempre que havia a criação de um novo refis, havia a necessidade, né, por uma questão constitucional, de que se movimentasse o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, para quê? Para criar uma lei nova para cada programa. Então, para cada um dos refis que foram criados aí ao longo dos últimos 20 anos, houve a necessidade do Congresso Nacional se movimentar para editar uma lei específica para aquele refis. Então, sempre tinha que ter uma lei para criar um refis novo, né? E esses refis, eles eram criados de uma forma indiscriminada em relação aos benefícios que poderiam ser, que estavam sendo concedidos aos contribuintes. Então, eram benefícios indiscriminados. Os benefícios de redução de juros, multas e encargos legais eram aplicáveis para todo e qualquer contribuinte, toda e qualquer espécie de contribuinte, independentemente da capacidade econômica que ele possuía na época, independentemente do passivo fiscal que ele tinha. Então os benefícios eram os mesmos, eram benefícios equivalentes. Eram iguais para todos, não havia uma diferenciação em relação àquele que precisava efetivamente de uma redução, daquele que efetivamente poderia pagar aquele débito sem redução, né? Então, a partir do momento que se identificou isso, que havia esse tratamento igualitário, quer dizer, tratava-se de forma igual os desiguais, né? Então pessoas que tinham mais capacidade de pagar as dívidas eram tratados de forma equivalente àqueles que tinham menos capacidade, né? Essa questão é discutível, né? Se poderia, deveria ou não todo mundo ter o mesmo benefício, mas pensou-se que seria mais conveniente, seria mais oportuno, seria mais razoável que os benefícios fossem concedidos de forma diferenciada para aqueles que tinham menos condições daqueles que tinham mais condições de pagar. Então, houve essa mudança de paradigma, né? Abandonou-se, né, de forma relativa, porque ainda existem programas de parcelamento especiais do tipo refis, mesmo com as transações tributárias. A gente vai falar sobre isso em outra oportunidade para vocês entenderem que ainda existem os tais refis, ainda que haja as transações tributárias. Então, quando se identificou esse aspecto, percebeu-se que havia, né, e há, evidentemente, lá no Código Tributário Nacional, nos artigos 156, inciso 3º, e no artigo 171, a previsão
da transação tributária. Então a transação tributária já existe no ordenamento jurídico desde 1965, né? O Código Tributário é de 65, 66, acho que é de 65. Desde 1965 já existe a previsão das transações tributárias no Código Tributário Nacional. Só que essa previsão estava lá, né? Estava lá escondida, né? Ninguém tinha regulamentado, não havia regulamentação de transação tributária. Aí até que um belo dia alguém teve um estalo e falou assim: opa, pera um pouquinho, esse negócio de refis aí todo ano, a gente precisa fazer uma lei nova para autorizar o contribuinte a fazer uma renegociação. Bom, já tem alguma coisa lá no Código Tributário Nacional, para que a gente vai todo ano, de 3 em 3 anos, editar novas leis para regulamentar as negociações entre ofício e contribuinte. Vamos criar a transação tributária, vamos colocar no ordenamento jurídico uma lei que institui a transação tributária com base no Código Tributário Nacional. Isso vai facilitar muito a nossa vida, vai facilitar a concessão desses benefícios de regularização da situação fiscal para o contribuinte e vai possibilitar que a Fazenda tenha uma arrecadação mais rápida, mais adequada, em momentos oportunos que só quem sabe é o próprio credor. Quem é que sabe que precisa renegociar os seus créditos, além do próprio devedor que está devendo? É o credor. O credor é que ele sabe se ele precisa daquela grana naquele momento ou não. Então, vamos criar a transação tributária. E aí, essa existência, né? Então, por que surgiram essas transações tributárias? Por conta, primeiro, daquela constante edição de refis, que se tornou algo frequente e acabava que não era a forma mais adequada, pela existência da previsão legal contida lá no Código Tributário Nacional, no artigo 1563 e 171, que nunca antes havia sido regulamentada. Né? Então, depois de quantos anos? A gente está em 2000, o Código Tributário de 65, são 35 anos, mais 20, né? É isso? 35 anos até 2000, 55 anos depois da edição do Código Tributário Nacional, criou-se a primeira lei das transações tributárias, que é a Lei 13.988. Então, isso fez com que surgisse uma nova era, né? Uma nova era de renegociação de débitos de forma menos complicada, né? E com a possibilidade de diálogo direto, né, entre o órgão credor Fazenda Pública e o contribuinte devedor. Isso ainda também de forma relativa. Por quê? Porque a grande maioria das modalidades de transação, elas são por adesão, ou seja, o contribuinte vai aderir àquilo que está estabelecido na norma, na portaria, no edital, mas ainda existe a abertura para que haja uma conversa entre o contribuinte e a Fazenda Pública com o objetivo de tornar a negociação de forma mais adequada para ambas as partes. Porque negociação é isso, né? Algumas partes têm que abrir mão, as duas partes muitas vezes têm que abrir mão de parte dos seus direitos para que haja a solução do litígio. Outro motivo, né, por que surgiu a transação tributária? Pela demanda, pela negociação de débitos, por conta da existência da demanda, demanda pela negociação de débitos por parte dos contribuintes que necessitam regularizar sua situação fiscal. Que empresa que não tem débito tributário? Né? Qual o percentual de empresas que não tem débito tributário? Qual o percentual de empresas que não tem necessidade de regularizar o débito? Né? É ínfimo. A grande maioria das empresas necessita regularizar a situação fiscal, necessita se defender em ações de execução fiscal, necessita contestar a exigência de tributos. Tudo isso gera uma quantidade de litígios infinita. E isso faz com que haja necessidade, na maior parte das vezes, da necessidade de se regularizar isso, porque muitas demandas acabam sendo desfavoráveis ao contribuinte. E mesmo aquelas que são favoráveis, a própria Fazenda, ela procura solucionar esses litígios para quê? Para tirar da frente, né? Tirar essas discussões do judiciário. Então essa demanda pela negociação de dívidas é o motivo que fez com que as transações tributárias surgissem. Outra, a situação de crise econômica
agravada pela crise sanitária da Covid. Então, isso também é um motivo, né? Motivo para que haja negociações, porque a crise econômica aumentou por conta da crise sanitária causada pela Covid-19. Então, esse é um dos motivos que fez com que surgissem as transações tributárias. Foi no momento da crise, da crise econômica gerada pela crise da Covid-19 que surgiram as primeiras transações tributárias, né? Outro elemento, a baixa expectativa da Fazenda de recuperar créditos tributários em larga escala. Então, em determinado momento, a Fazenda Pública identificou que ela ia ter muito trabalho, ela ia ter muita despesa para receber créditos tributários, e isso a longuíssimo prazo, né? Então, o que ela fez? Opa, em vez da gente ficar buscando aí, dar murro em ponta de faca para receber crédito tributário de contribuinte que vai fazer de tudo para não pagar, vamos abrir a possibilidade de que esse contribuinte se manifeste que tem interesse em negociar esses créditos tributários. Então, essa baixa expectativa da Fazenda é um dos motivos que fez com que as transações tributárias surgissem, né? Aliado ao custo para a manutenção desses processos no judiciário, porque isso tem um custo, né? A Fazenda também, a União Federal também tem um custo para a manutenção desses processos, aliado à lerdeza da justiça, né? Então, aliado à lerdeza do judiciário e também a dificuldade que existe de encontrar bens e créditos dos devedores para fazer frente às garantias dos débitos. Então, enquanto a Fazenda ainda está em litígio com o contribuinte, tem ações de execução fiscal, ela tem que buscar bens do contribuinte, ela tem que buscar créditos dos contribuintes para quê? Para garantir aqueles débitos, né? Senão o processo não anda, e o que tende a acontecer é o arquivamento desses processos e, por fim, a ocorrência da prescrição. Então, a Fazenda, mais uma vez, falou assim, opa, pera um pouquinho, vamos então abrir a possibilidade dos contribuintes se manifestarem no sentido de quererem regularizar sua situação. Então, está aí o porquê que a transação tributária surgiu. E finalmente, o fato de a Fazenda ter encontrado uma espécie de estratégia para aumentar a arrecadação a curto prazo. Porque todas essas transações tributárias, se vocês virem, todas elas têm uma tal de parcela de entrada. Essa parcela de entrada é meio que uma condição para que o contribuinte obtenha os descontos que a lei prevê depois que ele pagar a parcela de entrada. Então, assim, de certa forma, a Fazenda acaba conseguindo aumentar a sua arrecadação durante um determinado tempo. Por quê? Porque ela sabe que muitos dos contribuintes que ingressaram, que aderiram a uma transação tributária, vão chegar um momento e não vão conseguir aguentar pagar. Mas aí pelo menos ela já arrecadou uma parte dessa dívida com o pagamento das prestações iniciais. Então essa é uma estratégia, vamos dizer que é uma estratégia oculta da Fazenda? Podemos dizer, né? Isso não é abertamente falado pela Fazenda Nacional, né? Nas lives da Fazenda Nacional você evidentemente não vai ver nenhum procurador dizendo que uma estratégia nossa é fazer com que o contribuinte pague as primeiras parcelas e, se não conseguir pagar depois, paciência, né? Mas pelo menos a gente arrecadou alguma coisa. E é fato, quantos contribuintes que ingressam em transações tributárias, em parcelamentos, e não conseguem honrar os compromissos de depois de um determinado tempo, né? Isso pode ser um aspecto negativo do ponto de vista social, do ponto de vista moral até, mas o governo pelo menos ele garante uma parcela da arrecadação daquilo que ele é credor, né? Ele não está tirando do contribuinte um dinheiro que não é dele, ele é credor daquele valor, né? Agora compete ao contribuinte, se ele entender que não é devido, que discuta, e esse direito não é retirado dele, né? Mas a partir do momento em que ele entende que ele deve pagar, ele ingressa numa transação tributária e faz com que haja a arrecadação da Fazenda, que ela cresça aí em um montante significativo durante um certo tempo, tá? Bom, passadas essas 30 modalidades, né, de transação tributária aí nos últimos anos, né, desde 2020, o que a gente tem hoje, né, de modalidade de transação disponível para o contribuinte, né? Então, passadas essas 30 modalidades que eu falei para vocês que já houve nos últimos anos, o que a gente tem hoje de modalidade?
A gente tem 4 modalidades novas que entraram em vigor agora no dia 1º de junho e tem mais uma que teve o prazo reaberto. Quais são elas? Então eu vou só denominar para vocês e a gente vai falar aqui, dentro da medida do possível do tempo, a gente vai falar sobre cada uma delas. Então a gente tem transação para débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, primeira modalidade. Segunda modalidade, transação conforme a capacidade de pagamento. Terceira modalidade, transação do contencioso de pequeno valor relativo ao processo de cobrança da dívida ativa da União. Quarta modalidade, transação de inscrições garantidas por seguro-garantia ou carta-fiança. E a última, que é a reabertura de uma que já estava em vigor, que é a transação de pequeno valor do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, PRLF. Essa última modalidade ela se aplica tanto a débitos junto à Receita Federal, que são aqueles débitos que ainda não foram inscritos em dívida ativa, quanto débitos junto à PGFN, que são aqueles que já houve a inscrição em dívida ativa. E aonde estão previstas essas modalidades de transação? A gente tem o edital PGDAU número 3 de 2023, que regulamenta as 4 primeiras modalidades de transação, e a portaria conjunta PGFN-RFB número 1 de 2023, que regulamenta a 5ª modalidade de transação, que é essa que eu falei, que tem aí a possibilidade de negociar débitos da Receita, junto com a Receita Federal, e débitos da PGFN. Tá? Então são essas 5 modalidades que estão em vigor hoje, 4 exclusivamente junto à PGFN e uma junto à PGFN e à Receita Federal. E aí o importante aqui são os prazos, né? Até quando vão essas negociações? Até quando que você pode ingressar? Até quando que o seu cliente pode fazer a adesão? Até quando que você pode fazer a adesão dessas modalidades para o seu cliente? Então, o Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal, PRLF, ele vai até 31 de julho desse ano, 31 de julho de 2023, evidentemente se ele não for prorrogado. E as demais modalidades vão até o dia 29 de setembro de 2023, ou seja, nós temos até o dia 29 de setembro de 2023 para ingressarmos com o pedido de adesão a cada uma dessas 4 modalidades novas, né, previstas no edital número 3 de 2023. Só a PRLF, né, o PRLF, Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, é que o prazo vai até 31 de julho de 2023. Então é importantíssimo que vocês anotem. Esses prazos, porque eles podem não ser prorrogados, mas esses prazos eles são os prazos finais para ingressar com o pedido de adesão. E antes do ingresso do pedido de adesão, tem muito trabalho a fazer, né? Porque existe a necessidade de que se avalie se isso vale mesmo a pena para o teu cliente, né? Não basta simplesmente dizer para ele, olha, tem uma transação aí, vamos tirar da frente esses débitos aí, vamos fazer a transação. Não, você vai ter o trabalho de buscar elementos para justificar que essa modalidade, essa e não a outra, é a melhor opção, é a melhor estratégia, é a opção mais adequada para solucionar o passivo fiscal do seu cliente. É aquele que traz mais redução, é aquele que traz menos riscos, é aquele que traz uma maior facilidade de administração, né? É aquele que efetivamente deve ser feito, porque o contribuinte já esgotou todas as formas de discussão daquele crédito tributário que porventura é devido, né? Então, assim, antes de fazer a adesão, é importante que você consiga apresentar para o seu cliente o porquê que deve ser feita aquela adesão. Não é simplesmente entregar para ele, olha, vamos fazer a adesão de uma transação tributária para tirar da frente essa dívida. Não, você tem que justificar o porquê. E aí, quem sabe você encontra outras reduções além daquelas previstas na lei. Aí é que está jogado, né? O que eu tenho feito nesse tempo todo de estudo e atendimento de transação tributária? Eu tenho encontrado outras reduções que estão ocultas na lei, né? Então, aquelas reduções que estão lá previstas como cada uma das modalidades de transação tributária são muito fáceis. Basta você olhar lá, vai ter um percentual, a Receita vai te mostrar o cálculo, você vai dar OK e faz a adesão.
Só que existem débitos, existem créditos tributários que porventura sequer deveriam ser colocados nessa transação. Né? São créditos tributários indevidos, créditos tributários que os tribunais já reconheceram como indevidos. E outros que eventualmente estejam prescritos. Aí é que está o pulo do gato, é aí que entra o teu trabalho. É aí que você vai mostrar para o seu cliente que ele vai ter uma economia maior ainda se você executar o trabalho que você está se propondo a fazer. Tá? Então, e aí é que entra o trabalho do advogado, né? Ou daquele contador, ou daquele gestor de empresa que se aprofundou no estudo das transações, que é o que a gente está fazendo aqui, que eu quero passar para vocês. Tá? Então, vamos falar sobre cada uma das modalidades aí dentro do tempo que a gente tem aqui. Tá? Do que trata a modalidade de transação para débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis? Né? É uma das modalidades, débitos, transação para débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis. O que essa modalidade aí oferece para o contribuinte? Primeiro, ela possibilita ao contribuinte negociar com benefícios débitos inscritos na dívida ativa da União. Então, já está dizendo que haverá a possibilidade nessa modalidade do contribuinte ter benefícios, caso ele faça essa negociação, caso ele faça essa adesão a essa modalidade de transação. Abrange débitos considerados de difícil recuperação ou irrecuperáveis pela PGFN, cujo valor não seja superior a 50 milhões de reais. E quais são, né, como que a Fazenda, como que a PGFN, ela qualifica quais são os débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis? Então, é um aspecto subjetivo, né? Mais do que subjetivo, objetivo. Por quê? Porque está na lei. Está na portaria, está no edital, o edital que tem a credencial para regulamentar essa modalidade de transação. Então, quais são esses débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis? Né? E está relacionado nessa norma. Então, assim, débitos inscritos há mais de 15 anos e sem anotação atual de garantia ou suspensão de exigibilidade. Então, débitos que já estão inscritos há 15 anos. Né? E que a Fazenda não tem expectativa nenhuma de recuperar. Por quê? Porque não tem nenhuma garantia, né? Não tem nenhuma garantia que faz frente a esse crédito tributário. Então é um débito de difícil recuperação ou irrecuperável, né? Ou que não tem suspensão de exigibilidade, que o contribuinte não está contestando, que não existe uma suspensão de exigibilidade na justiça. Então a Fazenda entende que é um débito que é de difícil recuperação ou irrecuperável. Então, ela coloca como uma possibilidade para o contribuinte negociar. Segunda hipótese, crédito que esteja com exigibilidade suspensa por decisão judicial há mais de 10 anos. Então, houve aí uma decisão judicial que já vigora há mais de 10 anos, suspendendo a exigibilidade desse crédito tributário. Então, esse também é considerado pela Fazenda um crédito de irrecuperável ou de difícil recuperação. Então, novamente, outra espécie de crédito, outra situação que se enquadra nessa modalidade de transação. Terceira, de titularidade de pessoa jurídica cuja situação especial no CNPJ seja falido, em liquidação judicial, em intervenção ou liquidação extrajudicial. Então, pessoas jurídicas que tenham lá registradas no CNPJ, que estão em situação de falência, que estão em situação de liquidação judicial, que estão em situação de intervenção ou liquidação extrajudicial, tem que estar escrito lá no CNPJ. Isso cabe ao contribuinte informar. Né? Ele tem que comprovar por A mais B que ele tem essa situação. Então, esses créditos podem entrar nessa modalidade de transação para débitos de difícil recuperação ou irrecuperável. Então, empresas falidas, liquidação judicial, em intervenção ou em liquidação extrajudicial, entram nessa modalidade. De titularidade de pessoa jurídica com situação cadastral no CNPJ como baixada, inapta ou suspensa por inexistência de fato. Então, existem inúmeras situações em que a pessoa jurídica está na situação de baixada e tem débitos tributários. Essas empresas poderão se beneficiar dessa modalidade de transação, tá? Baixada, inapta ou suspensa por inexistência de fato. Eu tenho alguns clientes que estão em situação de inapta, né? Por quê? Porque não entregaram
as DCTF webs, não integraram GFIPs, não integraram DCTFs. Então essas também podem se beneficiar dessa modalidade, né? E aí no caso também pessoas físicas com indicativo de óbito, então pessoas físicas que já faleceram e que ainda têm débitos junto à fazenda, né, que estão sendo cobrados dos seus sucessores, evidentemente, né, porque se a pessoa já faleceu, ela não vai pagar. Então, os seus sucessores é que vão ser obrigados a pagar. Então, essas pessoas com indicativo de óbito, né, pessoas físicas, pessoas naturais com indicativo de óbito, podem se beneficiar dessas transações, dessa modalidade de transação. E aí, quais são os benefícios, né? A gente tem, nesse caso, entrada facilitada, referente a 6% do valor total da dívida, sem desconto em até 12 meses. Então, o valor da dívida, 6% do valor total da dívida pode ser parcelado em até 12 meses e o saldo vai poder ser parcelado em até 133 prestações, a depender da modalidade de pessoa jurídica, tá? Ou pessoa física. Então, algumas poderão parcelar em até 108 prestações, outras em até 133. A especificidade de cada uma a gente vai ver na lei, tá? Não vou aqui me ater em cada uma, mas evidentemente aquelas que têm uma quantidade de prestações maior são aquelas que são as mais beneficiadas pelas regras constitucionais, tais como pessoa física, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, Santa Casa e sociedades cooperativas e instituições de ensino. Essas entidades têm maiores facilidades, tá? E os descontos, o que tem de desconto aqui nessa modalidade de transação? Pode chegar até 100% dos valores dos juros, dos multas, dos encargos legais, e aí com um limite de até 70% no valor do débito, no valor total do débito. Então, o desconto pode ser de até 100% dos juros, das multas, dos encargos legais, porém, limita-se até 70% do valor do débito, no caso dessas entidades que têm um tratamento mais benéfico, e até 65% no valor das empresas em geral, tá? Então, aqui a gente tem um desconto de até 100%, limitado a 70% do valor total, tá? E uma outra característica de todas essas modalidades de transação que a gente está falando, né, é o seguinte: a possibilidade, né, finalmente o governo aí ele regulamentou essa possibilidade de que haja a quitação ou a amortização do saldo devedor mediante a utilização de precatórios federais. Então, o contribuinte que ele é detentor de um precatório, ou que ele adquiriu o precatório de terceiro, ele pode utilizar esse precatório como moeda para pagar o seu débito transacionado. Então, ele pode quitar ou amortizar o saldo devedor das parcelas utilizando precatórios próprios ou por ele adquirido de terceiro, né? Então, assim, isso pode esquentar a negociação dos precatórios. Então, os precatórios hoje eles podem ser amplamente negociados entre empresas para que esse crédito seja utilizado no pagamento desse crédito tributário que foi objeto de transação tributária. Então, é importantíssimo isso. Isso é mais um benefício, isso é mais uma vantagem que pode trazer até mesmo para você que está prestando um serviço para o seu cliente de redução do valor da dívida ainda maior, porque quando você adquire precatório no mercado, evidentemente que esses precatórios eles vão ter um deságio, né? Então, se você conseguir um deságio bom para o seu cliente, você vai pagar menos num precatório que vai ser utilizado pelo seu valor de face. Então, digamos que um precatório de 100 mil reais foi adquirido por 60 ou 70 mil, né? Você vai estar pagando uma dívida de 100 utilizando 60 mil reais através da compra de um precatório com deságio. Então, tá aí mais um trabalho para você que é advogado, né? Que quer trabalhar nessa área de gestão do passivo fiscal, trazer um benefício econômico para o seu cliente e, por tabela, evidentemente, você receber honorários proporcionais a essa redução que você trouxe para o seu cliente, tá? A segunda modalidade que a gente tem aqui dentre essas novas, qual que é? Essa que a gente falou é a modalidade de transação para débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis. A outra
é a modalidade de transação conforme a capacidade de pagamento. Como é que funciona essa modalidade de transação conforme a capacidade conforme a capacidade de pagamento? Possibilita ao contribuinte negociar com benefícios os débitos inscritos em dívida ativa da União. Também é outra modalidade que só se aplica atualmente aos débitos com a PGFN. Disponível ao contribuinte cujo valor consolidado dos débitos a serem negociados seja igual ou inferior a 50 milhões de reais. Ah, mas se o meu cliente tem um débito superior a 50 milhões de reais nessas transações que a gente está falando, ele não pode negociar? Pode. Existem as transações individuais. É outra modalidade de transação. A gente vai falar em outra oportunidade que o contribuinte que tem débito superior a 50 milhões de reais pode ingressar. Transação individual. Ele é que tem que procurar a Fazenda para oferecer um plano de recuperação para que a Fazenda analise e conceda ou não o direito dele ingressar. Então, aqui a gente está falando até 50 milhões de reais. Passou de 50 milhões de reais é a transação individual. Vamos falar isso em outro momento, tá bom? O que mais que tem, né? Do que trata essa modalidade de transação conforme a capacidade de pagamento? Benefícios em reduções, né, em percentuais de juros, multas e encargos legais, que variam conforme a capacidade de pagamento do contribuinte. Então, quanto menor for a capacidade de pagamento do contribuinte, maiores serão descontos. Quanto maior for a capacidade de pagamento desse contribuinte, menor será o desconto, tendendo a ser até zero. Né? Então, aquele que não tem capacidade de pagar, desconto de 100%. Pode acontecer um desconto de 100%. Aquele que tem capacidade de pagar, desconto de zero. Né? Aí é que está a diferença entre os antigos refis. Né? Que os antigos refis, o que acontecia? Os percentuais de benefício eram iguais para todo mundo. Né? Aqui não, aqui ele trata cada contribuinte de acordo com a sua capacidade econômica. Mas também tem aqui outras modalidades que vão conceder descontos de forma indiscriminada. Né? A gente vai ver aqui. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui de certa forma é relativo. Né? Ah, porque isso aqui veio substituir o refis. Não, é um refis novo. Né? Só que agora ele vem regulamentado de uma forma mais complicada e com fundamentos. Né? Aqui existe um propósito. Né? Diz-se que existe um propósito aqui, mas vamos confiar. O que importa para a gente aqui, efetivamente, é saber trabalhar com essas modalidades e entregar para o nosso cliente o resultado mais adequado, o resultado econômico mais adequado para eles. E acreditem, existem elementos dentro dessas leis que são ocultos, não ocultos do ponto de vista de que existem para enganar o contribuinte, não, ocultos que cabe a gente, a nós advogados, né, a nós gestores do passivo fiscal, encontrarmos esses elementos e buscarmos aplicá-los para trazer uma redução desses encargos de uma forma mais adequada. Trazer para o cliente uma redução além daquilo que a vista enxerga, vamos dizer assim. E é possível fazer isso, tanto é possível que eu tenho feito. Né? E como eu falei para vocês, eu tive que parar agora nos últimos meses por conta da demanda e agora estou voltando para a gente conversar sobre todas essas experiências que a gente teve aí nos últimos meses. Então, como é que funcionam esses benefícios que também são entregues pela Fazenda e o contribuinte deve aceitar ou não? Se ele não aceitar, ele tem o direito de contestar e provar por A mais B que aquele benefício que a Receita concedeu ou que ela não concedeu está errado. Né? Então, contribuinte com classificação para a transação A ou B poderá aproveitar a entrada facilitada somente. Então veja, em alguns casos, se o contribuinte tiver a sua classificação como A ou B, nesse contexto que a Fazenda ela mesma classifica, não tem desconto, só tem parcelamento. Ele vai poder parcelar o débito, vai ter uma entrada facilitada, né, que é um valor determinado parcelado em até 12 vezes, que é um valor inferior ao do débito, e passados os 12 meses ele vai pagar o saldo parcelado também, só que sem qualquer desconto. Tá? Então, se ele for classificado como A ou B. Se o contribuinte for classificado como C ou D, ele pode aproveitar a entrada facilitada, o prazo alongado e descontos sobre juros, multas e encargos legais. Então, isso vai depender de situação para situação. O que vocês têm que entender é o seguinte, nessa modalidade de transação conforme a capacidade de pagamento, só vai ter benefício de redução de juros e multas e encargos legais aquele contribuinte que, de acordo com a classificação da Fazenda,
for classificado na letra C ou D. Aquele que for classificado na letra A ou B não tem desconto, só tem o direito de parcelar e, como eu disse a vocês, essa classificação ela pode ser contestada a partir do momento que o contribuinte se sentir prejudicado por não ter tido um desconto de acordo com aquilo que ele entende que mereceria por conta da situação econômica dele. Então ele pode contestar, ele pode buscar uma solução, pode buscar uma defesa, isso está previsto também na lei, para que ele tenha revista a sua capacidade de pagamento e tenha os seus descontos concedidos. Então, e hoje o que a gente tem, né? Uma observação, a capacidade de pagamento será estimada de forma automática pelo sistema. Como automática? Porque hoje a fazenda ela tem os elementos todos lá dentro, né? Você não precisa informar mais nada. Então, até o ano passado, a gente tinha que preencher um formulário de declaração de receita, né? Hoje não precisa mais. Por quê? Porque a receita já tem tudo lá bonitinho. Ela já tá lá, legalzinho para ela, né? Só que essas informações, evidentemente, se elas não estiverem de acordo, né? Caso o contribuinte não concorde com essas informações, ele pode apresentar um pedido de revisão dessa capacidade, né? O que a gente tem de benefícios aqui? A gente tem entrada facilitada, que é referente a 6% do valor total da dívida sem descontos, em até 6 ou 12 meses, novamente, dependendo da qualificação da empresa. Se for um microempreendedor individual, se for pessoa física, se for microempresa, empresa de pequeno porte, Santa Casa de Misericórdia, instituição de ensino, a quantidade de parcelas é 12. Se for empresas geral, né, empresas gerais, empresas de um modo geral, 6 meses. E aí como é que é feito esse pagamento? Prazo alongado para pagamento. O saldo restante pode ser dividido em até 114 prestações mensais ou até 133, também se forem essas entidades que eu acabei de falar. E uma observação importante aqui, em qualquer modalidade de transação, que é isso aí que vocês têm que também anotar, deixar claro, né? Sempre que for uma transação, sempre que for um parcelamento que envolve débitos previdenciários, a quantidade máxima de parcelas é sempre 60. Então, se tem 6 prestações na entrada, são 54 do saldo. Se tem 12 prestações de entrada, são 48 de saldo. Por quê? Porque contribuição previdenciária houve recentemente aí coisa mais de 10 anos, 10 ou 12 anos, que houve uma emenda constitucional que limitou a quantidade de prestações para as parcelas para os parcelamentos de débitos previdenciários em 60. Então é um artigo da Constituição Federal. Não dá para parcelar débito previdenciário sobre a folha de salários em mais de 60 prestações, tá? Desconto até 100% sobre o valor dos juros, multas e encargos legais, e também se aplicam aqueles percentuais que eu disse a vocês em relação à modalidade anterior, né? Então é 65% do valor total da inscrição ou 70% dependendo da modalidade da empresa. Então dá para ter um desconto de 100% de juros, encargos legais e multa? Dá. Mas esse desconto é limitado até 70% do valor total do débito, tá bom? E aqui nessa modalidade também é possível que se faça a quitação, a amortização do débito com precatórios, tanto próprios quanto de terceiros, tá? Qual que é a outra modalidade? A terceira dessa que a gente está falando hoje. A gente já deve estar acabando essa live, né? Se faltar alguma modalidade, a gente volta aí outro dia, pode ser amanhã, ou eu reagendo aí para a gente dar sequência, porque é muita coisa para falar. E a live é uma coisa rápida, não dá para a gente ficar segurando o pessoal muito tempo. Então é bom a gente dividir aí em 2 dias, às vezes até 3, né? Mas tudo isso que eu estou falando, eu vou entregar para vocês no material. Então, se você se cadastrou, vai receber pelo e-mail. Se você não se cadastrou, é só entrar aí no link que eu coloquei no link da bio e aí nos stories, no destaque dos stories. Faz a inscrição, coloca teu e-mail, que eu vou mandar bastante material pelo e-mail. Aí quero manter uma conversa com vocês através do e-mail e através daqui também do Instagram. E a próxima live também a gente vai fazer pelo YouTube. Eu estava fazendo bastante pelo YouTube, agora eu comecei a fazer pelo Instagram. Vamos ver qual que tem um feedback melhor, né? Uma repercussão melhor, tá?
Outra, transação do contencioso de pequeno valor relativo ao processo de cobrança da dívida ativa da União. O que essa transação faz? Ela possibilita ao contribuinte negociar com benefícios os débitos inscritos em dívida ativa da União há mais de um ano. Então, a inscrição em dívida ativa ela tem que ter mais de um ano. Então, se hoje é dia 6 de junho de 2023, a inscrição tem que ter sido feita no máximo até o dia 5 de junho do ano passado, 5 de junho de 2022. Qualquer inscrição feita no curso do último ano não entra. Sabem por que isso? Eu não tenho a mínima ideia por que criaram essa regra, né? Porque, não sei, vou pesquisar, mas assim, só dívida ativa inscrita há mais de um ano, dívida ativa inscrita há menos de um ano não entra. Acabou, é a regra que eles colocaram, não sei por quê. E o valor até 60 salários mínimos, então aqui se aplica somente a débitos de pequena monta, que é contencioso de pequeno valor relativo ao processo de cobrança de dívida ativa da União. Então, o pequeno valor, para os efeitos da lei, é até 60 salários mínimos. Abrange somente pessoa física, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Então, só essas é que entram nessa modalidade de negociação. Dívida ativa inscrita há mais de um ano, no máximo o valor até 60 salários mínimos, abrange pessoa física, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. O que tem de benefício aqui? A gente tem pagamento da entrada de até 5% dividida em até 5 prestações sem desconto. Então eu vou pagar 5% da dívida em até 5 prestações sem desconto. E aí sobre o saldo a gente pode parcelar em até 55 meses com desconto sobre o valor total. Ou seja, essa modalidade de débito de pequena monta abrange também desconto sobre o principal, né? Todas as outras que eu falei, o desconto é somente sobre juros, multas e encargos legais. Essa de pequeno valor abrange desconto sobre o valor do principal. E como é que são concedidos esses descontos? Então, quanto maior a quantidade de parcelas, menor o desconto. Então, se eu fizer o parcelamento em até 7 meses, eu tenho desconto de 50% sobre o valor do saldo, né? Eu vou também colocar no relatório que eu vou mandar para vocês, vou colocar alguns exemplos de valores para facilitar a visualização. Então, se eu parcelar até 7 meses, eu tenho um desconto de 50%, né? Se eu parcelar até 12 meses, o meu desconto cai para 45%. Se eu parcelar até 30 meses, o meu desconto vai para 40%. Se eu parcelar em 55 meses, o meu desconto vai até 30%, né? Então, é importantíssima essa modalidade de transação, por quê? Porque ela aplica desconto também sobre o valor do principal, tá? Deixa eu só fazer uma parte aqui para prestigiar minha grande amiga, professora Letícia Vogt, que entrou aqui na minha live e está me elogiando. Obrigado, professora Letícia, a gente precisa marcar uma live juntos, como aquelas que a gente fez o ano passado. Então, obrigado pela presença, professora Letícia Vogt. Tem também o seu perfil no Instagram aqui, que é professora Letícia Vogt, que ela é uma excelente professora. Se vocês querem aprender direito tributário, é com a professora Letícia, tá? E eu estou aqui, de uma forma humilde, querendo ensinar vocês a gestão do passivo fiscal. Então, professora, bem-vinda e tamo junto. Continuando aqui, possibilidade de quitar ou amortizar o saldo devedor, mesma coisa que eu falei das outras modalidades. A gente pode liquidar, a gente pode quitar o saldo com a utilização de precatórios, tá? Então, precatórios próprios ou precatórios de terceiros adquiridos pelo devedor. E a outra modalidade de transação, dentre essas 4 que a gente está falando aqui, que são as 4 novas, tem a transação de inscrições garantidas por seguro, garantia ou carta-fiança. Essa aqui também é bem mais restrita, né? E essa não tem descontos, essa só tem a possibilidade de parcelamento. A gente só consegue fazer parcelamento, não tem desconto. Então, o que é que essa modalidade de transação de inscrições garantidas por seguro, garantia ou carta-fiança concede? Possibilita ao contribuinte negociar com benefícios os débitos inscritos em dívida ativa da União. O contribuinte que possui decisão, então tem que ser uma situação em que houve um processo judicial,
o contribuinte perdeu, né? Então teve uma decisão transitada em julgado em seu desfavor, cujos débitos estão garantidos por seguro-garantia ou carta-fiança antes da ocorrência do sinistro ou do início da execução da garantia. Então, essa modalidade abrange situações em que o contribuinte entrou com uma ação ou perdeu uma ação em que ele contestou, ele ofereceu seguro-garantia ou carta-fiança e ele, ao invés de utilizar essa garantia, em vez de utilizar esse seguro, ele requer que haja o pagamento em espécie de forma parcelada. Então, o que acontece aqui? A gente pode pagar, né, o seu cliente pode pagar, sem descontos, as seguintes condições: entrada de 50% e o saldo restante em até 12 meses, entrada de 40% e o saldo restante em até 8 meses, entrada de 30% e o saldo restante em até 6 meses. Vejam que aqui não haverá nenhum tipo de redução, só evitará que seja executado o seguro-garantia, que seja executada a carta-fiança, tá? Então, o contribuinte pode optar por pagar nessas condições, né, sem descontos, e também aqui a gente tem novamente a possibilidade de utilizar precatório. Aí é que entra o pulo do gato, né? Você, como um bom gestor do passivo fiscal, como um bom advogado, vai procurar identificar um credor de precatório que tem interesse em negociá-lo com deságio. Se você conseguir fazer essa ponte, fazer essa intermediação, buscar um precatório com deságio, você pode utilizar esse requisitório para pagar a dívida sem desconto, mas você obteve o desconto no deságio. Já é um benefício para o seu cliente, tá? E a última modalidade de transação é aquela que teve o prazo reaberto, que é a transação de pequeno valor do programa de redução de litigiosidade fiscal, que é o PRLF. E aqui a gente vai falar só da PGFN, porque essa modalidade abrange Receita Federal e abrange a PGFN. Então, o que essa transação possibilita? Possibilita ao contribuinte, novamente, negociar com benefícios os débitos do dívida ativa da União. Abrange somente, aqui na PGFN, tá? Porque na Receita Federal é uma outra regra, a gente vai falar outro dia. Abrange somente pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte, que possui débitos inscritos em dívida ativa há mais de um ano, né? Mesma coisa da outra que eu falei há pouco, tem que ter a dívida inscrita há mais de um ano. Né? Eu vou entender por que isso, eu vou explicar para vocês. Eu não entendi por que é mais de um ano. Cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 60 salários mínimos. E essa modalidade, né, diz expressamente que não abrange débitos do Simples Nacional. Então, por quê? Porque microempresa, empresa de pequeno porte, geralmente é optante pelo Simples Nacional. Só que aqui está dizendo que não abrange. Né? Então, o débito Simples Nacional não está abrangido nessa modalidade, porque o débito Simples Nacional demanda uma outra espécie de regulamentação que envolve o comitê gestor do Simples Nacional. E aqui a gente tem pagamento da entrada de 4%, dividido em até 4 prestações sem desconto, e o pagamento do saldo restante poderá ser em até 2 meses, com desconto de 50% sobre o valor total. Vejam, aqui também se aplica sobre o principal, tá? Não é só sobre juros, multas e encargos legais, se aplica também sobre o principal. Então, até 2 meses com desconto de 50% sobre o valor total e até 8 meses com desconto de 40% sobre o valor total. Então, tá aí, né, o benefício. E aqui, novamente, possibilidade de quitar ou amortizar o saldo devedor mediante a utilização de precatórios próprios ou adquiridos de terceiro. Então, todas essas modalidades de transação, elas vão aquecer o mercado de precatório, né? Então, se você trabalha com a gestão do passivo fiscal, provavelmente, estou dizendo isso por experiência própria, você tem clientes que devem para a fazenda e, muitas vezes, por conta do trabalho que a gente faz de recuperação de crédito, também temos clientes com precatórios. Né? As contas se encontram e você consegue trazer um benefício maior para o seu cliente e, efetivamente, você que está prestando esse serviço, a depender do contrato que você tem, você pode faturar alguma coisa com base no benefício que foi
levado para o seu cliente, né? A grande maioria dos advogados tributaristas trabalha com base no benefício do êxito, né? Então, assim, nos últimos meses eu tenho encontrado soluções para os clientes com base, inclusive, nessas negociações de precatórios, tá? Então, tá aí a dica para vocês, se vocês querem se aprofundar, contem comigo para a gente continuar conversando. E aí, como eu disse para vocês, essa transação é a transação do PRLF na PGFN. E o que trata a transação na Receita Federal? Na Receita Federal tem um plus, né? Como diriam alguns, um plus a mais. Lá na Receita Federal existe a possibilidade de utilização de crédito de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, com critério de valores diferenciados, tá? Eu estou vendo uma pergunta aqui que é um pouco extensa, do Felipe. Felipe, não vou te responder agora, tá? Vai ficar aqui e eu te respondo na sequência. Não sei se ela vai aparecer de novo para mim. Se não aparecer, se você não se importar de mandar pelo direct, manda que eu te respondo, tá bom? Então, lá na Receita Federal, esse programa, esse PRLF, ele abrange a possibilidade de utilização de crédito de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL. Existem várias empresas que nem sabem que tem esses créditos. Podem ser créditos antigos, da época que a empresa era do lucro real e passou pelo lucro presumido, passou pelo Simples Nacional e o crédito está lá, está perdido lá. E é possível fazer o levantamento desse crédito tanto pela contabilidade da empresa, tanto pelos balanços, tanto pela DIPJs e por um sistema oculto da Receita Federal, que muitas vezes eles se recusam a mostrar, que é o tal do ESAPLE. Esse tal de ESAPLE, ele apresenta todos os créditos que a empresa tem de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa que estão disponíveis para utilização. Tá? Então, se você tem dúvidas quanto à obtenção desses números, um elemento é você pedir para a Fazenda lhe mostrar o ESAPLE. Isso pode ser feito através de pedido lá no ECAC, naquele e-processo. Se não estiver disponível no e-processo, você pode pedir diretamente na Receita Federal. Tenho casos aqui, mostro para vocês. Ou, havendo recusa, o bom e velho poder judiciário através de um mandado de segurança. Tá? Então, tá aí a dica. Hoje a gente não vai falar desse PRLF na RFB por conta do tempo, né? A gente já está aqui há 1 hora e não é muito confortável a gente ficar muito tempo, mas teremos oportunidade para falar, até porque é uma outra pauta, né? Existem outras modalidades de transação em vigor junto à PGFN? Existem, né? Ah, mas não são só essas 5 que você falou aí, tem mais um monte? Não tem mais um monte. As que estão em vigor hoje são essas 5, além das transações individuais. As transações individuais hoje estão abertas para a grande maioria das empresas, né? Então, a grande maioria das empresas pode hoje ingressar com um pedido de transação individual junto à PGFN. Então, quais são essas modalidades? Acordo de transação individual simplificada proposta pelo contribuinte, acordo de transação individual por proposta do contribuinte. Então, acordo de transação individual simplificada por proposta do contribuinte, que é o valor mais baixo, acordo de transação individual por proposta do contribuinte, que é o valor mais alto, e acordo de transação individual por proposta individual do contribuinte em recuperação judicial. Então, empresas em recuperação judicial também podem fazer um pedido de transação individual, tá bom? Então, essas outras são as modalidades de vigor, além das 5 que eu falei, e são transações individuais que demandam uma atitude do contribuinte. O contribuinte tem que ter a proatividade de ir atrás da Fazenda para buscar uma solução. A gente tem feito aqui também no escritório algumas. Essas transações individuais, além de todas as demais, elas são públicas, então você tem acesso a elas através de pesquisas na internet. Você consegue ver quais foram as empresas que fizeram transações individuais com a Fazenda, inclusive fala sobre valores, números, quantidade de parcelas, vale a pesquisa, tá bom? Em resumo, o que a gente tem aqui em resumo para hoje, né? Espero que vocês tenham apreciado aí a live. Se vocês puderem se manifestar colocando o ícone o emoji, né, do coraçãozinho, se vocês puderem seguir o meu perfil, se vocês puderem indicar para os colegas para seguirem o perfil, fazerem comentários, vocês sabem que isso também
gera sempre uma repercussão boa junto ao Instagram e também junto ao pessoal que está acompanhando. Então, por favor, se vocês gostaram, coloquem aí, manifestem-se com o coraçãozinho, ou comentem, né? Ou peçam aí, sugiram para os seus amigos que trabalham com essa área, ou querem trabalhar, que acompanhem o perfil, tá bom? Então, em resumo, essas novas modalidades, elas são bem específicas, né? Elas não são gerais, elas são específicas de acordo com determinadas situações, tá? E eu entendo que elas têm que ser analisadas criteriosamente em relação às hipóteses aplicáveis, né? Porque cada modalidade ela é aplicável a uma determinada hipótese. Tanto as modalidades aplicáveis, como também as condições que devem ser observadas, tanto no momento da adesão quanto da manutenção desse acordo. Seja na etapa inicial, seja na etapa do pagamento do saldo, né? Porque na etapa inicial existem regras A, B e C. Na etapa de pagamento do saldo tem D e F, tá? Então atentem-se às regras aplicáveis ao pagamento da etapa inicial, pagamento da parcela inicial. Isso é extremamente importante. Existem estratégias a serem executadas dentro dessa etapa inicial, né? Porque existe uma regra. Você não pode deixar de pagar a parcela inicial integral, mas você pode atrasar, né? Então tem alguns aspectos aí que a gente tem que conversar ainda, tá bom? Mas prestem atenção nisso. A gente tem que identificar quais são as regras de cada etapa. Outra coisa, também devem ser levados em conta os demais critérios, tais como as situações específicas. Quais são as situações específicas que são enquadradas naquela modalidade de transação de débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis? Pode ser que você tenha um cliente que se enquadra naquela situação. Será que é vantajoso, né? Ele pode desistir de uma transação que está em vigor para entrar em outra? Vale a pena? É uma coisa que você tem que avaliar, tá? Capacidade de pagamento tem que ser observada, né? Será que é possível revisar a capacidade de pagamento? É possível, existe um procedimento para isso, tá? Quais são os valores das parcelas mínimas que tem que ser pago? Eu acabei não discriminando, mas em todas elas aqui o valor da parcela mínima é de R$25, acho que para a pessoa física, e R$100 para as demais empresas, né? Então é um valor baixo de parcela mínima, tá? Todas as parcelas são reajustadas mensalmente pela Selic, né? Então é outra coisa que tem que ser observada. A parcela começa em R$1.000, no final vai estar R$3.000. Será que teu cliente vai ter capacidade de pagamento para fazer isso? É possível a gente fazer essa estimativa? É possível. Tenho planilhas que fazem todo esse levantamento para o cliente já saber quanto que ele vai estar pagando daqui a 3, 4 anos. Você sabe qual que vai ser a Selic? Fala, não, eu estou usando uma estimativa, né? Se a Selic se mantiver no patamar que está hoje, a gente já sabe que a parcela que hoje custa R$1.000, daqui a 3 anos vai estar custando 1.800. Não é um cálculo mirabolante, mas a planilha resolve isso, tá? E também, 3 elementos que eu preciso falar para vocês em outra oportunidade é o seguinte: existem diferenças entre indeferimento da transação, cancelamento da transação e rescisão da transação. As consequências são diferentes e isso pode ser utilizado como estratégia, tá? Então, sobre esses demais aspectos a gente vai fazer outras lives e eu vou colocar aqui postagens e vídeos sobre isso, tá? Como é que você pode ficar por dentro de tudo, né? Então, contem comigo a partir de agora, né? Eu estou retomando essa atividade que envolve esse trabalho de ensino, esse trabalho de mentoria que eu tenho utilizado, que eu tenho feito. Fiz também muitos com a professora Letícia Vogt, que continua também aí com essa atividade excelente por parte dela. Então, direito tributário, quer fazer um curso de direito tributário completo? Professora Letícia Vogt. Só procurar aí no Instagram que você vai encontrar, tá? Como é que você pode ficar por dentro de tudo isso? Primeiro, continua me acompanhando aqui no Instagram, tá? No YouTube e pelo portal que eu criei, que é o regularize.online. Então, coloque aí na sua internet, regularize.online. Lá eu fiz um apanhado de tudo que a gente está falando aqui. Lá eu falo de uma outra maneira. Lá eu disponibilizo outros vídeos. Tem bastante texto, bastante material, bastante PDF, tá? É a plataforma que eu utilizo, inclusive, para hospedar o material que eu distribuo por aqui, tá?
Então eu estou colocando bastante material, tanto no Instagram, YouTube, estou mandando pelo e-mail para vocês que se cadastraram, e também no site Regularize Online. Depois que vocês saírem daqui, entra lá que vocês vão se deparar com bastante coisa, tá bom? E sempre me perguntam, professor, quando é que você vai reabrir a inscrição para o curso? Eu estou tendo que refazer tudo, né? Mudou tudo. Dos últimos meses para cá, muita coisa mudou, novas modalidades foram criadas e eu estou remodelando o curso que antes se chamava Expert em Administração do Passivo Fiscal e agora eu estou remodelando, vou redenominá-lo para Expert em Gestão e Estratégias de Redução do Passivo Fiscal, tá? Versão 2023, reformulado e revisado. Então, continue me acompanhando. Agora não tem curso, não há necessidade de vocês fazerem qualquer curso. Vamos conversando por aqui, tá? E aí, quando tiver a reabertura das turmas, aí eu chamo vocês, quem quiser se inscrever, será muito bem-vindo. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí pela paciência de vocês, espero que não tenha cansado, espero que não tenha sido muito rápido também, mas a dinâmica é essa, tem que ser rápido, né? Esse vídeo vai ficar disponível se vocês quiserem assistir novamente, vai ficar gravado, vou colocar no YouTube, vou colocar lá no site do Regularize Online, tá? E é isso aí, tá bom? Então, você já me conhece, eu sou o professor Marcelo Vicente, sou advogado tributarista e mestre em Direito Tributário e vou deixar você por dentro de todas as estratégias de gestão do passivo fiscal que vão trazer excelentes resultados para o seu cliente e para você. Valeu, obrigado, boa noite.